pessoal! Está no ar mais um episódio do Papo de Franquia. Eu sou Mirela Araújo, gerente de expansão e novos negócios da Rede Girafa. Você sabia que tem diferença entre trade e marketing? O trade é um grande parceiro estratégico do franqueado em campanhas, ações e práticas para impulsionar as vendas. E por isso, hoje, vamos conversar com a Tagda Sampaio, gerente de trade da Rede Girafas, que vai explicar o papel dessa área dentro da franqueadora. Tagda, muito obrigado pela presença. É um prazer ter você aqui. E antes de iniciarmos, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, de quanto tempo que você está na nossa rede. Obrigada, o prazer é meu. Bom, bate-papo muito importante, né? Muito legal estar aqui com vocês. E eu tô no Girafas há 6 anos, né? Então eu entrei como consultora de trade. Então eu conheço todo o processo, né? Desde o ponto de venda até a estratégia, hoje na cadeira de gerente. E marketing, trade, é um tema que gera muita dúvida, né, no nosso franqueado. Então, esse bate-papo eu acho que vai ser bem bacana para eles entenderem um pouquinho. E já pegando esse gancho, me conta qual é essa diferença, né? O que faz realmente o trade marketing e o marketing da Rede Girafas? Bom, é muito importante, né, a gente sempre esclarecer, porque às vezes o franqueado acha que tudo é marketing, né? E não, a gente tem uma diferença. Então, o que é o marketing? O marketing, ele vai pensar no todo, ele vai pensar no nacional, ele vai pensar na marca, no fortalecimento, na criação de campanhas, ele vai gerar o desejo. E o trade? O que o trade faz? O trade, principalmente, ele é responsável por executar, dar vida a tudo aquilo que marketing planejou, a tudo aquilo que marketing desenhou e para que seja executado no ponto de venda. E além disso, a gente tem toda a personalização de estratégias de vendas com o nosso franqueado no ponto de venda. Então, marketing pensa nacional, né? Vamos colocar assim, e trade regional. E sempre junto, né, Tagda? Um trabalho em conjunto também para ficar tudo alinhado e na mesma linguagem. Não existe trade sem marketing. Bom, a gente tem, como outras áreas, o trade dentro dessa função, ele está muito próximo no franqueado e no dia a dia das operações, né? Como funciona esse relacionamento dentro das operações? Eu sempre costumo dizer que depois de operações, trade é o mais acionado pelo nosso time de franqueados. Lembra que eu falei no início que marketing é um assunto que gera muita dúvida? E é um assunto muito polêmico também, né, Mi? Porque todo mundo tem um profissional de marketing dentro de si, né? Todo mundo entende de marketing, né? Então, é muito importante esse engajamento com o franqueado para que a gente consiga realmente colocar em prática toda a estratégia que a gente desenha para o negócio dele. Então, é uma parceria que ela realmente precisa ser constante para que a gente colha os frutos, os resultados de tudo isso. E assim, a gente tem uma marca que está no Brasil inteiro e a gente escuta e fala, né? São Brasis dentro de vários Brasis. Como que é esse trabalho também da sua equipe, dessa gestão de entender cada região e como deve ser trabalhado, né, pontualmente a venda no PDV? Bom, na verdade a gente tem um time de trade, né, de consultores de trade espalhados pelo Brasil. Então, esses profissionais, eles são daquelas regionais. Então, o que torna o trabalho mais prático, né? Não vou nem dizer mais fácil, mais prático, porque eles entendem a cultura, eles estão inseridos naquela cultura. Então, é mais fácil quando eles lidam diretamente com esses franqueados dentro das regionais, porque eles já conhecem a cultura daquele lugar que eles estão inseridos. Mais uma coisa que eu sempre gosto de falar para o meu franqueado, Mi, é que ninguém, absolutamente ninguém, vai conhecer mais a região dele do que ele mesmo. Então, por isso é importante essa troca, para que ele consiga, inclusive, munir a gente de informações. Então, trade e franqueado é uma parceria constante e contínua. E o que você traz de diferencial, desde que você assumiu e virou a gerente da área, que a Rede Girafas faz hoje no trade? O Girafas é uma empresa que realmente se aproxima muito do seu franqueado. E aí, falando do relacionamento de trade com o franqueado, né,
como eu disse, depois de operações, nós somos o time que eles mais vão estar em contato, é realmente o relacionamento, entender. A gente não consegue, é impossível a gente manter apenas o profissional. A gente se aproxima muito dos nossos franqueados. A gente visita os restaurantes, eu visito o restaurante também, né, junto com o meu time, Brasil afora, e a gente senta com o nosso franqueado, a gente fala de trabalho muito, bastante, mas tem aquele momento que o franqueado oferece um café pra gente no restaurante, que a gente senta com o gerente, que a gente senta com o franqueado, que a gente fala um pouquinho das nossas vidas, da construção, de como foi chegar até ali, né? Eu sempre digo que a gente não vende franquia, a gente realiza sonho. Isso é verdade. Os Girafas têm muito carinho, muito respeito, muito cuidado, zelo, né, com todos os franqueados. A gente não olha só para o negócio, a gente olha para o profissional, para a pessoa que está por trás desse negócio. Então eu acho que é isso que, inclusive, faz o Girafas ser a empresa que é, né? É realmente olhar para as pessoas. É isso. Eu quero entrar numa área que eu adoro, que é para a gente falar um pouquinho das inaugurações. Sim. Para aquela pessoa que está com interesse na marca, que quer ser um novo franqueado e entender como o trade atua na inauguração, qual é o momento que vocês entram em contato com o franqueado para poder alinhar as expectativas e os trabalhos que serão realizados na região. Bom, existe uma engrenagem gigantesca, né, por trás aí de todo o processo de inauguração, e a parte do trade é a última parte, né? Imagina que um bolo ele tá todo decorado, o trade é a cereja, é aquilo que vai vir realmente finalizar aquele trabalho, divulgar, comunicar, e o departamento de trade ele vai entrar ali já perto da inauguração, né? Então a gente tem todo um cronograma desenhado para que a gente consiga divulgar o sonho do franqueado. Lembra que eu falei que a gente não vende franquia, que a gente realiza sonho? A gente vai divulgar o sonho do franqueado. Então, o departamento de trade, os consultores de trade, eles pensam em todo o processo de inauguração e de divulgação. É construído a 4 mãos, o franqueado participa de tudo, mas quem absorve toda a demanda é o trade. Então, a gente faz um mapeamento de mídias na região para entender que tipo de veículo funciona melhor comunicar, né, naquela regional. Será que mídia on, mídia off, tudo isso o trade vai entender. Além disso, o trade ele vai executar. Então, o franqueado ele não se preocupa com a parte de divulgação. Ô, Tagda, o que é a mídia on e a mídia off? Só para a gente deixar mais claro. Claro. Então, a mídia on é o online, né? É aquilo que está na palma da mão, é aquilo que está na tela do computador. Então, é tudo que a gente divulga de forma online. E offline é o nosso velho panfleto de guerra, né? Que a gente não pode abandonar. Isso aí é uma ferramenta de trade de custo baixíssimo e de retorno muito rápido, né? Então, um outdoor, por exemplo, tem algumas regiões, principalmente ali no interior, né, do sul, né, por exemplo, que é uma região que a gente já vem crescendo há bastante tempo, que a gente usa muito carro de som, e aí você vai falar, nossa, Tagda, carro de som, como assim? Isso é coisa do passado. Não é, acreditem, né? Eu sei que soa diferente quando a gente está em grande capital e escuta falar isso. Mas a gente tem aí um Brasil muito grande para explorar e entender realmente a região faz toda a diferença para a gente entregar o melhor resultado para o franqueado. Nem sempre o que funciona no sul vai funcionar no norte e no sudeste. Exatamente. Né? Então, e aí é onde diferença. Entra o papel do trade, entender a particularidade de cada regional. É isso. Então, o franqueado também participa, né? E a gente tem algumas dúvidas que surgem com a gente sobre a parte de mídia, que eu acho que você já explicou bastante. Então, a gente também está presente nessa parte online, né? Com o franqueado, que vocês dão esse suporte de aprovação. Ah, eu quero fazer um post, Tagda, posso? Então, também tem esse relacionamento de aprovação e perguntas com vocês do que eles podem usar, o que não pode usar, para também continuar fortalecendo a marca, correto? 100%. Na verdade, assim, franqueado e trade andam de mãos dadas o tempo todo. Eu sempre falo para o meu franqueado, não precisa ficar fritando a cabeça, inventando ou querendo criar. Nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso papel. E aí, sempre que ele tem uma grande ideia, uma ideia genial, né, ele divide com o trade.
E ali a gente vai conduzindo. Olha, não dá para fazer assim, mas que tal a gente fazer assim? Até porque, Mia, a gente não pode esquecer que a gente está falando de franquia, é padrão. Então eu não consigo abrir tantas concessões. Mas lembra que o trade é o quê? Personalizado. Então muita coisa a gente consegue fazer em parceria com o nosso franqueado. E desde o primeiro momento a importância da divulgação do novo restaurante do Girafas, né, e manter essa consistência tanto na divulgação quanto na operação, para a gente consiga trazer e colher bons resultados não só para a marca, mas principalmente para o franqueado, que é o nosso cliente principal. Sem dúvidas. E assim, uma coisa que é muito importante a gente pensar é que é um investimento muito alto, né? Então, quando a gente chega no marketing, a gente quer que as pessoas enxerguem o nosso empreendimento, né? O sonho do franqueado que está ali. A gente quer que as pessoas saibam que existe um Girafas, que chegou um Girafas, e isso é muito bem pensado, isso é muito bem desenhado, construído, né, no detalhe junto com o franqueado. Então, são diversas reuniões, o meu telefone está sempre disponível, o do consultor está sempre disponível. É um momento onde o franqueado ele tem várias coisas para resolver, e a gente não quer que isso se torne uma preocupação para ele. Por isso, a gente assume totalmente esse protagonismo. Muito bom. E tem um diazinho antes da inauguração que é importante, né? Que é o famoso Sim. soft open. A gente já explicou um pouquinho, né, sobre ele, mas o trade tem um papel fundamental nesse dia. E eu queria que você falasse também esse papel do trade. Claro. O Soft Opening ele é um evento teste, né, que a gente sempre faz um dia antes da inauguração, com o objetivo principalmente de testar equipamento, testar a operação, testar inclusive ali a galera, né, o pessoal que vai atender todo mundo no dia seguinte. E trade, né? Trade é marketing, não tem como a gente fugir, então a gente sempre pega aí um gancho em toda oportunidade que a gente enxerga, e o soft é uma delas. Então a gente convida algumas pessoas importantes para aquele momento, então influencers digitais da região que estão por ali, por exemplo, para a gente anunciar a chegada dos Girafas, que vai acontecer no dia seguinte. Então, não só influencer, mas a gente também convida autoridades importantes, né, de algumas cidades que a gente consegue ter essa proximidade, né? Às vezes o franqueado conhece. Então, é um momento onde a gente também utiliza para comunicar e divulgar que o Girafas chegou na cidade. A gente fala, você trouxe muito essa questão do sonho do franqueado, né? Sim. Então, é uma marca também que traz muito emocional. A gente tem vários franqueados que comem girafas desde pequeno, né? E você sente estando nessa parte de marketing, de trade, com o cliente também, porque o trade que está ali no ponto de venda junto com o franqueado, auxiliando e levando também para cada prato um pouquinho da história dos girafas. Então, vocês sentem esse trabalho emocional que o Girafas leva para as pessoas? 100%, né? Na verdade, é como você falou, né? Os nossos franqueados, temos franqueados que comem girafas desde pequenininho. A gente tem muito cliente que conhece os girafas desde a sua fundação, que inclusive conhece os padrões dos girafas, né? Conhece o sabor, conhece o tempero, sabe, né, quando tá no padrão. E a nossa troca com o franqueado, ela sempre vai finalizar no nosso cliente final, né? Então, tudo isso que a gente faz precisa ir para algum lugar. Que lugar é esse? Fora do ponto de venda. Então, são as pessoas, são os nossos clientes que estão ali se alimentando, né? Então, ativando uma memória afetiva, né? Como a gente falou aqui, que comem há bastante tempo, que conhecem, que gostam, né? A gente tem diversos modelos de loja, né? Então a gente tem a loja de rua, que o cliente busca uma experiência diferenciada, um ambiente climatizado, um brinquedão para o filho dele pular. A gente tem um shopping, que aí já é um outro tipo de comportamento, mas no final das contas é o cliente no centro, né? Essa é a nossa máxima, realmente. A gente sempre busca tudo que a gente faz, colocar o nosso cliente em primeiro lugar. Bom, e o que você tem, que você sente de mercado, que o trade do Girafas faz diferente das outras marcas, das outras franquias? Olha, a proximidade. Como eu falei, a nossa relação com o franqueado, ela vai muito além do profissional, né? Então a gente está ali para falar de trabalho, claro, mas a gente não olha só o profissional. Então a gente realmente se importa com o sonho que ele está realizando. Então a gente sabe que muitas vezes é difícil, né? Você
realizar um sonho tão grandioso. Ter um girafas é maravilhoso, imagina, né? A gente tem histórias de franqueadas assim que juntaram dinheiro muitos anos para conseguir concretizar aquilo. É de arrepiar quando você senta com uma franqueada, sabe? Ela conta a história dela por trás daquilo. Então, eu não encontro, e aí não sou eu quem estou falando, né? São os nossos franqueados, são depoimentos deles. A gente não encontra isso em outra marca, né? A gente tem realmente uma entrega diferenciada e um relacionamento diferenciado com o nosso franqueado. E é isso que realmente nos posiciona no mercado e tem feito realmente aí a marca ser quem é até hoje. E assim, Táguida, são números impressionantes que o Trade realiza também na marca, né? Foram mais de 1.200 visitas esse ano, que não acabou, né? E eu quero saber o que esse número representa para você de entrega de time, de resultado também para os franqueados. Olha, é uma grande conquista, né? Porque a gente não tem um número muito grande de consultores, até porque o trabalho que a gente entrega, que a gente executa, não exige, né, uma visita diária, por exemplo, como o nosso time de operações. A gente consegue dar muito suporte para o nosso franqueado remotamente. Mas poder chegar no final do ano e ver esse número, para mim é muito importante, porque, ok, é maravilhoso, a gente consegue dar o suporte, mas isso nunca vai substituir o cara a cara, né? Conhecer, entrar na loja, né? Conhecer a região, andar, ver os concorrentes, entender, gerar essa conexão, né? Mais próxima ainda, isso é muito importante. Então, os números refletem isso, né? O que a gente realmente vem buscando sempre. E são mais de 600 ações de captação de cliente. O que são essas captações, né? O que são essas ações e o que significa para você gerenciar tudo isso em todas as regiões do país? Mi, as captações de cliente nada mais são do que ações de guerrilha, né? O que é uma ação de guerrilha? Bom, é você realmente estar ali, se posicionar frente aos seus concorrentes e trazer os clientes para o restaurante Girafas, né? E é lógico que eu tenho um time extremamente capacitado para isso. Eu faço sim a gestão, mas são eles quem tocam junto com os franqueados. Então o franqueado realmente compra a ideia. A gente olha muito para o negócio. Então a gente tem ali uma relação de lojas onde a gente precisa entrar um pouco mais no detalhe, onde a gente precisa ser um pouco mais agressivo ali para trazer aquele cliente que ou a gente perdeu ou entrou um concorrente que está incomodando um pouco. A gente nunca está de braço cruzado. A verdade é que o trade está o tempo todo pensando e respirando o negócio do nosso franqueado. Muito bom. E mais de 55% dessas ações, né, superam a meta de faturamento no dia. A gente tem ações aqui internas que o time do escritório vai para a loja também, né, que é no Dia das Crianças, é um dia muito importante para a nossa marca. Estão junto com o trade. Mas fora isso, também tem outras ações, né, de geração. Então o trade participa e cria essas ações independentes de algumas que a franqueadora, né, já tem no calendário, mais específico para cada operação da rede, do Girafas, né, de restaurante. Sim, exatamente. E assim, não basta fazer. A gente tem que colher o resultado, a gente tem que mensurar o resultado, entender o que funcionou, entender o que não funcionou, corrigir o que não funcionou e prosseguir com o que funcionou. Então, quando a gente olha e fala assim, nossa, 55% das ações atingiram a meta de faturamento do dia, naquele dia que a ação foi feita. Isso é maravilhoso, né? Então, a gente olha aquele número que a gente precisa buscar, a gente vai atrás e a gente tem o resultado imediato, ou seja, mais da metade das ações que os consultores de trade fazem, trazem o resultado no mesmo dia da ação. E aí a gente tem dados que vão perdurando aí no decorrer dos dias, meses, semanas e anos. Muito bom. A gente fala de algumas trocas de cardápio no ano e, consecutivamente, a gente tem um número, né, enorme de material de PDV, que é o nosso ponto de venda. Como vocês fazem essa gestão e um controle do que serve, né, do que vai para cada PDV, ou o material é o mesmo para o Brasil inteiro? Como que é feita essa gestão, tá? Bom, quando a gente fala assim de campanha nacional, de enxoval de marketing, né? O que é um enxoval de marketing? É tudo aquilo que compõe o que o meu franqueado vai receber para divulgar aquele produto ou aquela campanha específica. Isso é o que a gente chama de enxoval.
tem toda essa parte do enxoval, do nacional, mas também tem as particularidades no PDV, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um concorrente X que está me incomodando com o produto Y. Eu tenho um time de designers que ficam o tempo todo e só fazem atividades para os meus franqueados. Então, lembra, marketing é o nacional e o trade é o regional. Então, eu preciso ter um time que suporte a demanda do meu franqueado. Eu preciso que o meu franqueado seja atendido, porque o varejo, ele é muito dinâmico. Então, eu não consigo ficar ali esperando, sabe, dias, semanas para agir. Eu preciso ser rápida. Então, por isso a gente tem um time que consiga atender essa demanda, que consiga realmente combater um concorrente no momento que ele entra, ou talvez até antes, né? Às vezes a gente já fica sabendo e já continua, já começa ali uma movimentação antes mesmo desse concorrente chegar. Como que eu faço isso? Com o meu time ali pensando no negócio do franqueado, e aí eu tenho o meu back-office, que é o meu time que fica no escritório, meus designers maravilhosos que dão vida, né, a tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente coloca como estratégia, a gente tem que trazer para a luz, né, para a vida. Então, eles fazem isso. Então, a gente constrói, a gente pensa nas estratégias de como comunicar, como divulgar, qual produto, com base em quê? Em dados, sempre em números. E aí, quando a gente olha, eu tenho 2 pessoas no escritório hoje que me entregam um volume muito grande de peças e criação para esse tipo de... E eu sempre gosto de reforçar, Tagda, porque assim, como é uma franquia, o franqueado tem que usar as ferramentas que ele tem. Então, não tentem fazer sozinho, porque a gente tem a fórmula. Então, contem com o time e é isso, eu acho que é o trabalho que dá o resultado. E a gente tem 44 anos de experiência, indo para 45 e transformando a rede cada vez para mais e mais sucesso para os nossos franqueados. É verdade. Obrigada. E aí, uma curiosidade da área, e conhecendo bastante a Tagda, eu sempre falo, marketing é super criativo e o trade tem que fazer acontecer. Você trouxe uma novidade que é o Jornal do Trade, né? Tem um nome específico, mas eu queria que você falasse também dessa iniciativa, tanto para o time interno quanto para os franqueados, né? Como que funciona esse Jornal do Trade? Bom, se chama Trade News, né? É um jornal online onde a gente reúne ali todas as ações e ativações que o trade fez de forma trimestral. Então, a cada 3 meses, a gente reúne todas as informações e divulga, não só para o time interno, que é muito legal as pessoas saberem o que a gente está fazendo, mas para os nossos franqueados também, né? Para eles saberem, eles virem as lojas deles lá, né, sendo divulgadas. Nossa, às vezes aparece nas fotos, eles ficam super empolgados. Nesse jornal, a gente tem ali entrevistas com nossos franqueados, a gente comunica resultado de ação, quantas ações nós fizemos, qual o resultado daquilo, as principais movimentações e ativações que o trade fez. Então, o objetivo desse jornal era realmente trazer a comunicação, para que as pessoas conseguissem visualizar o que o trade faz, né? O que esse rapazinho, esse consultor que vive na minha loja programando a ação, o que ele está fazendo, para onde isso vai? Isso tem um canal e é o nosso Trade News. Adorei, então o papo de franquia do trade vai estar no jornal. Com certeza. Adorei. Você sente que esse suporte, esse olhar personalizado, ele tem um impacto direto nos resultados das lojas, como você falou, né? Super. Na verdade, diretamente, né? A gente consegue realmente fazer um filtro e visualizar através dos números mesmo, né? A gente tem um time de BI aí que mune a gente de informações diariamente, né? Então, através desses números, a gente consegue perceber quando o franqueado ele abraça mesmo a ideia, ele entende o propósito, ele dá a mão ao trade e segue junto e o resultado vem. E às vezes o franqueado que quer fazer as coisas sozinho acaba perdendo, né, um pouco mais de tempo e de energia, quando a gente sempre fala, não precisa, conta com a gente, acredita que dá certo. Nesse tempo que você está na marca, você sentiu essa evolução da confiança também dos franqueados e dessa troca junto com você e seu time? Muito, Mi. Na verdade, assim, a cada ano que passa, o franqueado vem entendendo e enxergando a relevância que o departamento tem, né? Então, começar a colher resultado é o que vai gerando realmente aquela segurança e aquela confiança.
como são alguns franqueados, já tem inclusive outras operações, e eles não estão acostumados, né, com esse tipo de troca, eles são muito independentes. Outros estão chegando de um negócio que às vezes eles fizeram e não deu certo, ou estão chegando sem nenhuma bagagem. Então, acha que dá para fazer, que quer fazer, que pode fazer tudo sozinho, quando na verdade a gente tem um time preparado para isso. Então, realmente, assim, confiar, acreditar que o trade pode fazer, gera muito resultado. Muito bom. E você tem alguma história de franqueado que vocês fizeram esse trabalho em conjunto e colheu muitos frutos? Nossa, eu tenho várias, eu tenho inúmeras. A gente poderia fazer um podcast só disso. A gente poderia fazer um bate-papo só de resultado. Olha, isso realmente... Bom, mas eu tenho que inclusive é do Rio de Janeiro, uma loja de hiper, né, que passou por um processo de queda de faturamento muito grande, perto de 30%, só para você ter uma ideia. E principalmente porque a gente tinha alguns concorrentes entrando, como era uma loja de hiper, começaram a vir os atacadões, né? Então a gente começou a perder as pessoas ali, né? E perdemos faturamento. E aí a gente começou a fazer um trabalho muito agressivo e próximo e minucioso de trade, né? Então entender, olhar o nosso concorrente, olhar aquele cliente, como eu faço para resgatar, o que eu faço para melhorar a experiência do meu cliente, como eu estou sendo vista, né, visto diante dos meus clientes. Então a gente pegou na mão desse franqueado e a gente carregou ele, né, até dezembro ali, aí a gente começou já no mês seguinte ver uma recuperação de 10%, então a gente caía 30%, agora a gente está caindo 20%, e a gente termina o ano ali perto de 2%, né? No ano seguinte, é um restaurante que cresce 6% na média do ano, né? Então a gente conseguiu equalizar essa conta, a gente conseguiu realmente olhar para o negócio, entender e resgatar aquilo, né? Então, esse é o trabalho do trade. Muito bom, de confiança e troca, né? Sim. Que é o mais importante. Entendi. Tagda, muito obrigada. Assim, é um orgulho imenso para mim conhecer um pouco mais da área e dividir, né, o trade, que eu sei a importância e o trabalho que você faz. Você sabe disso, eu acho que a gente vem de uma evolução muito grande e a gente escuta muito isso dos franqueados, o quanto que o suporte dos Girafas faz a diferença no ponto de venda. Obrigada de verdade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada e até o próximo episódio. Um beijo!